Amados irmãos, nós queremos nesta noite dar continuidade ao nosso propósito de ministrar o Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, no versículo 27 até o versículo 33. Nós estamos no finalzinho do capítulo 11, nós vamos dando sequência, para a glória do Senhor. Evangelho de Marcos. Está ligado ao Audacity, filho? Beleza? Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 27 até o 33. Amém? Todos acharam? Vamos ler? Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-los? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, responda-me, e eu lhe direi com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiram entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Amém? Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome por este momento tão importante. Que o teu Espírito Santo esteja ministrando em nossos corações. Ó Deus, não sou nada sem o teu Espírito. Que o Senhor me conduza, Pai, que a tua igreja seja alimentada pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico está falando exatamente da autoridade de Jesus. Os discípulos, ou melhor, os fariseus e os mestres da lei, eles estavam procurando um meio para condenar Jesus. Estava querendo pegar Jesus em alguma falha. Porque os fariseus e os mestres da lei, quando nós vamos ler os evangelhos, nós vemos aqui que era por inveja. Porque eles eram os mestres da lei, eram aqueles que conheciam a Torá, eram os religiosos da época. Então, quando Jesus chegou, ele realmente desconstruiu todo aquele pensamento judaico que eles tinham, aquele pensamento errado das Sagradas Escrituras. Então, Jesus causou uma certa inveja entre os saduceus e os fariseus e os mestres da lei. E nesse texto aqui nós estamos vendo claramente os fariseus e os saduceus discutindo ou colocando à prova Jesus, perguntando de sua autoridade. E por que eles estão perguntando aqui da sua autoridade? Porque se você for ler o texto anterior, eu acho que nós lemos no domingo passado, Jesus entrou no templo e eles estavam ali vendendo as coisas, vendendo pombos, trocando, fazendo câmbio. E Jesus chegou e expulsou os cambistas. Jesus derrubou as mesas. Jesus falou claramente com ele: não faça da casa de meu pai uma casa de salteadores. A casa de meu pai deverá ser chamada casa de oração. Jesus tinha só essa autoridade. Mas os fariseus e os saduceus, os mestres da lei, eles que eram realmente aqueles que, entre aspas, tinham autoridade. No pensamento deles, eles que deveriam fazer qualquer correção dentro do templo. Jesus, por mais que ele era o Filho de Deus, ele era um rabino conhecido entre eles, mas Jesus não tinha essa moral com os fariseus. Jesus não tinha essa moral com ele, segundo o pensamento deles, Jesus não poderia chegar ali, segundo o pensamento deles, e dar ordem para eles. Segundo o pensamento deles, Jesus tinha que curvar perante ele, porque eles eram autoridade. Mas então, os fariseus, eles procuravam uma maneira para interrogar Jesus e saber
ou melhor, pegar ele em alguma falha para então prender Jesus e matar Jesus. Quando nós vamos ver a história do sacrifício de Jesus, nós vamos ver que eles não acharam nenhuma acusação. Então eles inventaram acusações, eles caluniaram Jesus, inventaram algo que não existiam, para assim poder condenar Jesus. Então esse texto, o que está sendo discutido aqui? A autoridade de Jesus. E quando nós falamos de autoridade, o que significa autoridade? No nosso pensamento, até copiei aqui do dicionário português, diz assim: direito que determina o poder para ordenar, para ordenar, poder exercido, né? Para fazer com que alguém obedeça. Isso é autoridade. Outro argumento: o organismo que possui esse poder, designação atribuída ao representante de um governo ou de um determinado segmento. Então a autoridade, ela tem diversas ramificações. Uma pessoa que é estudada em filosofia, por exemplo, ela é uma autoridade naquilo que ela conhece. Nós temos aqui autoridade na área de manicure, né? Nós temos aqui a irmã Eunice, é uma autoridade nisso, porque ela sabe fazer. Nós temos pessoas que é autoridade naquilo que ele faz, né? Então, a autoridade no nosso contexto é aquela pessoa que tem um determinado domínio sobre alguma coisa, ou ela tem autoridade sobre algumas pessoas, ou ela tem autoridade sobre um grupo de pessoas, ou ela é realmente um governo, um presidente, um prefeito. Isso é o tipo de autoridade que nós conhecemos, definida pelo nosso português. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo, ela vai muito além disso, né? Ela vai muito além desse pequeno significado que nós conhecemos de autoridade. E quando os fariseus viram Jesus fazendo aquilo, eles perguntavam: com que autoridade você está fazendo isso? Quem te deu esta ordem? Menos eles sabiam que aquele que estava fazendo aquilo era o Filho de Deus. Eles não reconheciam, porque eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Não reconheciam a autoridade de Jesus, porque eles não viam em Jesus o Filho de Deus. Eles viam Jesus como apenas mais um profeta que se levantou naquela ocasião. Mas Jesus era a autoridade. E eu quero destacar aqui para vocês, em primeiro lugar, nesse texto, primeiro ponto, pode soltar aí, meu filho. Primeiro ponto, eu quero destacar isso aqui: uma autoridade que transpõe a autoridade. Uma autoridade com A maiúsculo, que transpõe a autoridade com A minúsculo, para os irmãos entenderem. A autoridade de Jesus com a autoridade dos homens, tá bom? Uma autoridade que transpõe. Jesus é esse que tem autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas, né? E o versículo 27 e 28 diz assim: chegaram novamente a Jerusalém. Quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? E aí, para nós entendermos um pouquinho sobre a autoridade de Jesus, nós precisamos conhecer qual era a autoridade dos fariseus, qual era a autoridade dos líderes religiosos, como que eles se baseavam nessa autoridade, como que eles exerciam essa autoridade, como que era a autoridade dos líderes religiosos. Primeiro, os líderes religiosos usavam sua autoridade para oprimir o povo, para enganar o povo, para se enaltecerem nas praças e nas ruas. Olha o que diz o texto lá em Mateus capítulo 23, versículos 6 e 7. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis. Assim eram os líderes religiosos. Era assim que eles usavam da sua autoridade. A autoridade deles era para se enaltecer. A autoridade deles é para eles vestir de roupas diferentes dos outros. Quando nós vamos olhar na Bíblia, eles vestiam roupas diferenciadas, porque eles se sentiam autoridade. A autoridade dos fariseus, ela era desta forma, uma autoridade enganosa, uma autoridade para enganar, para oprimir as pessoas.
O próprio Jesus disse que eles usavam da Torá, da Bíblia, eles acrescentavam na lei mais coisas para oprimir o povo. Observe que a autoridade deles não tinha nada a ver com a autoridade de Jesus. Os líderes religiosos e mestres da lei, eles usavam sua autoridade para manipular as pessoas. Eles eram falsos. No texto de Mateus capítulo 23 e 27, Jesus afirma aí, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É um túmulo pintado de branco, vamos usar essa expressão. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Então os fariseus e os mestres da lei da época, e como tem muitas pessoas também hoje no nosso meio, usa da sua autoridade para oprimir as pessoas, para realmente manipular as pessoas são falsas. E quando nós falamos de autoridade, nós podemos jogar para o nosso meio também, não só os fariseus e os líderes religiosos da época, porque aqui o texto está sendo questionado a autoridade de Jesus. Os discípulos, ou melhor, os fariseus e os mestres da lei perguntaram: com que autoridade você está fazendo isso? E aí eu começo a elaborar na minha mente uma questão ou um pensamento de que Deus é como aquele homem, ou como um homem que saiu de sua casa, ele viajou por muitos anos, esqueceu, né? Esqueceu de voltar para casa, vamos usar essa expressão, e quando ele volta, tem alguém na sua casa. Quando ele volta, tem alguém na sua casa, e ele é dono daquela casa, mas ele chega, pessoas já apoderaram daquela casa, achando que o dono não voltaria mais. Então o dono chega depois de muitos anos e começa a limpar a casa, começa a tirar as coisas de dentro, né, porque ele é o dono da casa. E de repente aquele que está morando naquela casa, porque achava que não tinha mais dono, ele pergunta: mas com que autoridade você está fazendo isso? Essa casa é minha. Menos ele sabia, ou menos ele sabe, que aquele que está tirando as coisas de dentro daquela casa é o dono da casa. Os fariseus não conseguiam entender isso, que aquele que estava limpando a casa era o dono da casa. Amém? A autoridade de Jesus, ela estava sendo questionada porque eles usavam a sua autoridade para manipular, para julgar as pessoas, mas não para realmente se humilhar na presença de Deus e reconhecer uma autoridade superior. Então os mestres da lei, eles usavam a sua autoridade para isso. Em outra análise que eu tirei do texto, os fariseus e os saduceus e os mestres da lei não respondeu a Jesus sobre o batismo de João, porque eles tinham rejeitado o batismo de João e agora temiam a multidão que tinha João como um profeta. Quando nós vamos ver os textos anteriores, nós vemos João Batista iniciando o seu ministério. Então ele está ali no Rio Jordão e as pessoas vêm até ele para ser batizada, e os mestres da lei e os fariseus só de longe não aceitaram a pregação de João Batista. Todo o povo aceitou João como um profeta, mas os fariseus e os mestres da lei, os que tinham autoridade, entre aspas, eles rejeitaram o conselho de João. E eles também, mais uma vez, erraram feio, porque João Batista era um profeta enviado de Deus para abrir o caminho para Jesus Cristo, para que Jesus iniciasse seu ministério. Em Lucas capítulo 7, versículo 29 e 30, nos responde isso, diz assim: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Está vendo por que eles não responderam para Jesus? Quando Jesus perguntou para eles: eu vou responder a pergunta de vocês, se vocês responderem a minha. Então Jesus pergunta para ele: o batismo de João era de Deus ou dos homens? Aí eles começaram a discutir entre si. Bom, se nós dissermos que é de Deus, ele vai falar para nós, então por que você não creu nele? E se nós dissermos que é do povo, a multidão tem o João como profeta, aí nós vamos ficar ruim diante do povo. Então por isso os fariseus não quiseram responder para Jesus. E por que Jesus perguntou isso? Porque Jesus já sabia a resposta, já sabia que eles eram hipócritas, já sabia que eles eram falsos, os fariseus e os mestres da lei. Ele estava questionando uma autoridade
de alguém que tinha muito mais autoridade do que eles. Mas então, nós vamos chegar ao questionamento sobre a autoridade de Jesus. Qual é a autoridade de Jesus? A Bíblia nos fala sobre a autoridade de Jesus. Em primeiro, Jesus tem autoridade para responder o não e o sim, porque Ele é Deus. Ele tem autoridade para falar sim ou não, porque a autoridade maior está sobre Ele. Quando os fariseus e os mestres da lei perguntaram para Jesus, Jesus não tinha nenhuma obrigação de responder para eles. Jesus não tinha, porque Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia que a intenção deles era pegar Jesus em alguma falha para prendê-lo. Mas como eles não entendiam a autoridade de Jesus, Jesus mesmo assim continuou firme na sua autoridade. E ele disse: então, já que vocês não vão me responder, eu também não vou responder para vocês com que autoridade eu faço isso. Versículo 33 diz assim: e eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade eu faço isso. Aí nós olhamos para a Bíblia, onde está a autoridade de Jesus? Não, a Bíblia tem que falar, não tem? Nós sabemos que Jesus tem autoridade, nós não negamos isso, mas a palavra de Deus também nos afirma, porque nós cremos que somente as Escrituras, ela pode nos afirmar aquilo que nós pregamos. As Escrituras dizem assim, Mateus 28, versículo 18: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Então Jesus tem autoridade onde? Nos céus e na terra. E quando nós chegamos, meus irmãos, nesse conceito de que Jesus tem autoridade nos céus e na terra, o que é que nós chegamos na conclusão? De que não há nada impossível para Jesus. Não há nada que Ele não possa fazer por você. Não há nada que Ele não possa cumprir por você. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. João capítulo 19, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade, Jesus falando aqui para Pilatos, você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Quer dizer que Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Jesus, Ele sabe exatamente o que nós sentimos e o que nós pensamos. A autoridade dele está acima da autoridade humana. Então quando nós dissemos assim, eu não vou fazer, eu não quero fazer, Deus Ele está olhando isso de outra forma. Ele faz com que a sua vontade seja cumprida. Por mais que a sua vontade não seja essa, Deus Ele faz com que a sua vontade prevaleça. E sempre quando Deus quer que a sua vontade prevaleça, não é para nos castigar, não é para nos colocar contra a parede. Não, Deus, quando Ele sempre faz com que sua vontade estabeleça, é porque Ele está dizendo para você: filho, eu quero você do meu lado, eu quero você perto de mim, eu quero você andando nas ruas de ouro, eu quero você morando no céu. Quando Deus, Ele faz acontecer a sua vontade e nos humilha, e nós olhamos para nós mesmos, olhamos para as pessoas, e às vezes nós nos sentimos humilhados, é porque Deus, Ele tem um compromisso sério conosco. Porque tem uma palavra que tem que ser cumprida, aleluia. Ele tem uma palavra que não pode voltar atrás. Essa é a autoridade de Jesus sobre nós. Ele tem autoridade sobre você. E essa autoridade de Jesus, ela não está limitada ao tempo. Não depende de um tempo determinado, como nós falamos do tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo ele é cronológico, é crono, né? E o tempo de Deus não tem fim, irmãos. O tempo de Deus não tem cronologia. Deus pode fazer hoje, Deus pode fazer amanhã, Deus pode fazer daqui 1 ano, Deus pode fazer daqui 2 anos, Deus pode fazer agora, independente do tempo. Ele não é limitado ao nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo Kairos, né, Agbe? Não, lembrei agora. É o tempo Kairos de Deus. Amém? É o tempo Kairos, é o tempo indeterminado para nós, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém, queridos? Então ficamos com essa certeza da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Então nós vemos aqui que a autoridade de Jesus nos céus e na terra. E nós podemos ver na Bíblia também, Ele é autoridade hoje e será também no juízo final.
Olha o que diz o texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, quando irmãos? Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, isso significa juízo final, é autoridade de Jesus também nesse lugar. Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então a autoridade de Jesus hoje na terra, hoje no céu, a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas, Jesus também tem toda a autoridade, quando ele estiver lá no trono branco, como diz o texto, juntamente com os 12 apóstolos, segundo a palavra, 12 tronos, e ali julgará toda a nação, e todo o povo será julgado diante de Jesus, todas as suas obras serão destacadas perante Jesus, e aqueles que fizerem boas obras, como diz a palavra, vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que não deram valor, aqueles que não quiseram saber da vontade de Deus, não quiseram saber da presença de Jesus, do Evangelho, Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para vocês e para o diabo e seus anjos. Não para vocês, preparado para o diabo e seus anjos, e por todos aqueles que seguem esses princípios diabólicos. É por isso que nós precisamos estar atentos. O Evangelho de Jesus está sendo pregado nos 4 cantos da terra, e nós estamos vendo se cumprindo as profecias. O anticristo está se aproximando. Muitos já dizem que ele já está entre nós, já está andando por aí em algum planeta, ou melhor, no planeta Terra, em algum país por aí. Ele já está por aí, e já ele se mostra, e quando nós sabemos que quando ele se aparecer, logo vem a volta de Jesus, a igreja será arrebatada. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós sabemos disso, que para Jesus vir, primeiro tem que aparecer o homem da iniquidade, e o homem da iniquidade é o anticristo, e o anticristo nada mais é do que um governo mundial, e você vai ver na internet, pesquise sobre isso, já estão falando sobre isso. Nós precisamos estar atentos. Ele é autoridade hoje, ele é autoridade amanhã, e ele será uma grande e poderosa autoridade no juízo final. E naquele lugar, meu irmão, minha irmã, não terá misericórdia mais. No diante do trono de Deus não tem essa: Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, no seu nome eu fiz aquilo. Não, Deus conhece o coração. É por isso que nós precisamos entregar inteiramente ao Senhor, aleluia, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, porque só subirão ao céu aqueles que forem lavados e remidos com o sangue de Cristo, aqueles que reconhecem seus pecados. Todo soberbo, todo orgulhoso, todo aquele trapaceiro, todo esse tipo de pessoas, eles não entrarão no reino de Deus, e é preciso você saber disso. Deus tem um compromisso, é com a sua alma. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. Se você está aqui nessa noite, é porque você crê na volta de Jesus. Se você crê na volta de Jesus, nós precisamos crer nessa autoridade que Ele tem sobre os céus e a terra. Nós só estamos aqui é porque Ele nos deu esta oportunidade, e a oportunidade para nós nos arrependermos. Nós temos que andar segundo os princípios da palavra de Deus. Na hora do juízo não vai ter desculpa. Na hora do juízo Jesus não vai levar em conta as obras que você fez, mas vai levar em conta a sua confissão de pecado perante Jesus Cristo, porque nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Nós temos que confessar os nossos pecados, aleluia. Nós temos que dizer: Jesus, realmente eu sou um miserável pecador, eu peco todo instante, eu peco todo dia. Meu querido irmão, nós sabemos que todos nós que estamos aqui dentro, nós somos pecadores. Ninguém consegue passar um dia sem pecar, ninguém consegue. Eu digo isso com toda a verdade, eu peco. Mas qual é a questão, pastor? Reconheça os seus pecados todos os dias. Reconheça: Pai, me ajuda a não pecar, Pai, me ajuda a fugir da aparência do mal. Ele vai te ajudar, porque Ele é autoridade, aleluia. Ele é autoridade hoje e será autoridade no juízo final. Lembre-se disso, querido. Pesquise um pouco sobre a volta de Jesus. Pesquise um pouco. Pare de pesquisar outras coisas. Pesquise sobre a volta de Jesus, que você vai ver que nós estamos nos últimos minutos realmente do relógio de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Ele está voltando, glória a Deus.
Jesus tem autoridade sobre tudo. Jesus tem autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre a vida. Jesus tem autoridade sobre a dor. Ele diz: dor sai, ela sai. Jesus tem autoridade sobre a lepra. Jesus tem autoridade sobre o surdo, sobre o cego, sobre o coxo, sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer circunstância, independente de tempo, Ele é autoridade. Os discípulos, os fariseus estavam perguntando para ele, com que autoridade você está fazendo? Eles não sabiam com quem eles estavam falando, tanto que não sabiam que eles crucificaram Jesus. Mas Jesus é a autoridade, amém? É o supremo pastor, é o Deus Todo-Poderoso, Ele está entre nós, aleluia, aleluia. Mesmo eu não merecendo, mesmo você não merecendo, Ele está nesse momento através do Espírito Santo dizendo no seu ouvido: filho, eu te amo, filho, eu tenho um propósito na sua vida. Você está aqui porque Ele sabe que você é um escolhido e você precisa ouvir, você precisa aprender. Nós precisamos aprender desse Jesus maravilhoso e está preparado para a sua volta. Toda a autoridade de Jesus era demonstrada. Aqui está a diferença. Toda a autoridade de Jesus era demonstrada em ajuda ao povo. Jesus ajudava o povo. Jesus curava os enfermos. Jesus ressuscitava os mortos. Em contraste com a autoridade dos líderes religiosos, os líderes religiosos, eles enganavam o povo, eles subornavam o povo. Eles eram diferentes. A autoridade de Jesus, ela sobrepõe, como nós começamos a dizer. Uma autoridade que sobrepõe. Está lá no início. É muito maior, é muito superior. Toda a autoridade de Jesus era demonstrada em ajuda ao povo, o oposto dos líderes religiosos, que viam os pecadores e pobres como pessoas que eram desprezadas por Deus. Era assim o conceito deles. Quando os líderes religiosos viam um cego, viam um manco, um surdo, eles falavam: isso aí é castigo de Deus, isso aí é Deus castigando eles, isso é consequência do pecado. Eles julgavam dessa forma os pobres, os leprosos, os mendigos. Mas Jesus fez diferente. A autoridade de Jesus não veio para pisar nas pessoas, a autoridade de Jesus veio para estar junto dos pecadores. Eles questionavam: mas como ele, sendo mestre, está junto com os pecadores, junto com as prostitutas, junto com os miseráveis, junto com os publicanos? Jesus era diferente. A autoridade de Jesus sobrepõe a autoridade daqueles líderes religiosos. E é essa autoridade que nós temos, meus irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus foi para os céus, Ele derramou o seu Espírito sobre nós. E esse Espírito faz com que nós sejamos cópias de Jesus sobre essa terra. E como cópias de Jesus, a nossa autoridade também tem que ser como a de Jesus, em ajudar o próximo, em estender as mãos. Não querer bater no peito e dizer: não, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou superior a você. Olhar para um mendigo, olhar para um incrédulo e dizer: você é um condenado. Não, você tem que olhar para ele com um olhar de amor, de misericórdia. E Deus nos ensina a cada dia. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão longe da palavra, estão longe do conhecimento de Jesus, e ter misericórdia delas, assim como Jesus teve misericórdia. A autoridade que nós temos não é para pisar nas pessoas. A autoridade que nós temos é para ajudar as pessoas. Jesus nos deu essa autoridade. Em terceiro e último lugar, essa autoridade atuando em nós. Essa autoridade atuando em nós. Primeiro nós vimos a autoridade dos líderes religiosos. Depois nós vimos a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Agora nós vamos ver a autoridade de Jesus atuando em nós. Essa autoridade atuando em nós. Qual autoridade Cristo nos deu? Essa é a pergunta que nós fazemos. Qual foi a autoridade que Deus nos deu? Que Jesus nos deu? Abra sua Bíblia, se você puder, vai passar no telão. Lucas 10, versículo 19. Lucas 10, versículo 19. Primeira autoridade que Jesus nos deu. Primeira autoridade que Jesus nos deu. Autoridade sobre o inimigo. Diga comigo: inimigo. Mais forte: inimigo. Ele nos deu autoridade sobre o inimigo. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nada. Autoridade. É como nós aprendemos, quando Ele nos dá essa autoridade, nós temos que falar com autoridade para a potestade. Se o inimigo está causando
contenda dentro da sua casa. É como eu já ensinei para os alunos aqui na escola bíblica. Você não tem que orar: Senhor, tem misericórdia do inimigo. Oh Senhor, tem misericórdia, tira o inimigo, né? Não é assim? Você tem que levantar a mão no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te ordeno, saia da minha vida, saia da minha família, no nome de Jesus. Autoridade, Ele nos deu uma autoridade. O problema é que nós não reconhecemos. Quando nós lemos a palavra, nós vamos ver como é que Jesus expulsava o demônio. Leia a Bíblia que vocês vão ver. Jesus dava ordem para ele: saia dele, saia desse corpo. É assim que nós temos que exercer também a nossa autoridade. Nós temos autoridade sobre o inimigo. E o inimigo, ele é invisível, mas ele atua no meio das pessoas. Ele trabalha no nosso meio e nós precisamos reconhecer o que é obra do inimigo e o que é obra de Deus. Então, quando você reconhece que o diabo está fazendo alguma coisa errada na sua família, você tem que orar com imposição de mão e dizer: em nome de Jesus, eu te repreendo e saia da minha família ou saia da minha vida. E ele vai sair, porque quem está em você é o Espírito de Deus. Amém, queridos? É o Espírito de Deus. Você tem que assumir isso para você. Ele te deu essa autoridade. Não tenha medo disso, no nome de Jesus. Ele nos deu autoridade sobre os inimigos. Em segundo, Ele nos deu autoridade sobre as enfermidades. A mesma autoridade de Jesus foi também passada para nós, em certo limite, lógico. Nós não temos toda a autoridade, mas a autoridade para nós vivermos nessa terra e pregar o Evangelho, Jesus nos deu autoridade. Mateus capítulo 7, versículo 8. Lembrando que a Bíblia aqui é a única regra de fé e prática. Se a Bíblia diz, está falado, né? Se a Bíblia falou, está falado. O que diz lá? Por onde forem, preguem esta mensagem. Qual é a mensagem? O reino dos céus está próximo. Aí Jesus falou para os discípulos: cure os enfermos. Olha, Jesus não falou assim: ore para os enfermos. Ele deu uma autoridade: cure os enfermos. Porque já está em nós a autoridade de cura. Nós temos que, no nome de Jesus Cristo, falar para a enfermidade: saia no nome de Jesus. Cura os enfermos, ressuscite os mortos, pastor. Então nós estamos feios, porque nós não conseguimos, né? Quem consegue ressuscitar um morto aqui, irmãos? Hã? Está vendo como a nossa fé é pequena? Hã? Mas Ele nos deu autoridade. Ele nos deu essa autoridade. Ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça também. Fale de Jesus para as pessoas, alimente elas, aleluia. Essa é a autoridade que Jesus nos deu, meus irmãos. Não é autoridade para nós humilhar as pessoas, não. É autoridade para nós abençoarmos as pessoas. Deus nos deu o maior remédio na nossa mão. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas delinquentes, quantas pessoas passando necessidade, mas a nossa fé não alcança. Você sabe por que a nossa fé não alcança? É porque nós não temos essa verdadeira intimidade com Jesus. Nós somos falhos mesmos, nós somos pecadores. Ah, se não fosse a misericórdia de Jesus, ah, se não fosse o amor de Deus, como diz a própria palavra, nós já teríamos sido consumidos. A ira de Deus já teria sido derramada sobre a terra. Em terceiro lugar, Jesus nos deu autoridade para perdoar pecados de alguém. Olha que maravilhoso. Não é só curar, pastor. Não é só poder sobre o inimigo. Não. Jesus também nos deu essa autoridade para perdoar pecados de outras pessoas, lógico. Olha o que diz o texto, João 20, 22 e 23. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não o perdoarem, não estarão perdoados. Observe que a autoridade está em nós de perdoar. A autoridade está em nós de receber também o perdão. O perdão, eu estou estudando uma série de mensagens esta semana que fala da isca de Satanás. Alguém já viu essa mensagem? A isca de Satanás? Qual que é a isca de Satanás? Chama-se ofensa. Ofensa. Quando a pessoa fica ofendida com alguém, se essa pessoa não consertar, essa ofensa vira em traição, de traição vira para ódio.
É isso que o diabo quer. Ele lança a isca da contenda, da ofensa, para você se afastar de Deus. E nós precisamos reconhecer que o diabo trabalha dessa forma, lançando isca. E a melhor isca que ele tem para pegar o peixão é a ofensa. Então, se você está ofendido com alguém, procure consertar imediatamente, porque essa ofensa dentro do coração, ela só tende a crescer. Se você não cortar pela raiz o mal, ela vai crescendo e você vai perder a salvação, porque o pecado não entra no céu, e aquele que não perdoa também não é perdoado. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Deus nos deu essa autoridade para perdoar os pecados e também sermos perdoados. Então nós, recapitulando aqui, Jesus foi questionado sobre a sua autoridade, e aqueles que estavam questionando sobre a autoridade de Jesus, não tinham autoridade nenhuma. Eles não sabiam que ele era o Filho de Deus, que tinha toda a autoridade nos céus e na terra, e tem autoridade no juízo final. E nos deu essa autoridade também, a autoridade para expulsar demônios, a autoridade sobre as enfermidades. Ele nos deu autoridade. Nós somos cópias de Jesus sobre essa terra, e você tem autoridade sobre a circunstância. O que nós precisamos então é entrar na linha da palavra de Deus, entender que ele tem um plano e um propósito, e o único manual de instrução que nós temos é a santa palavra de Deus, que pode estar escrita hoje em nenhum livro desse, pode estar no seu celular, a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução para as nossas vidas espirituais. Meus irmãos, para nós concluirmos aqui, nunca devemos questionar a autoridade de Jesus. Nunca. Se ele não fez ainda, é porque ainda não chegou o tempo dele. Não chegou o tempo dele. Ele tem autoridade, e a autoridade dele é para te amar. A autoridade dele é para dizer para você: filho, eu te amo, eu tenho um propósito para você. Nunca questione a autoridade de Jesus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Diga comigo: ele tem todo o poder nos céus e na terra. Dele é o sim. Fala comigo: dele é o sim e o não. Ele tem autoridade. Amém? Ele sabe exatamente o que você pensa, o que você está sentindo, o que você precisa. Ele é autoridade. Não pode um vaso dizer para o oleiro: porque você me fez assim. O vaso não tem autoridade sobre o oleiro, mas o vaso é dependente do oleiro. Deus te fez assim, Deus nos fez assim para a sua glória. Você é um vaso de honra, você é um vaso de bênção. Amém? Você não é um João ninguém, você não é um zero à esquerda, você é um vaso escolhido por Deus. E estar debaixo da autoridade de Jesus é reconhecer esse amor infinito de Jesus. E quando nós falamos de autoridade, a autoridade no nosso contexto, quando nós começamos dizendo, é uma autoridade cheia de autoritarismo, uma autoridade que dá ordens severas, ordens que não estão certas, e às vezes quer que nós façamos, quer obrigar nós a cumprir certas regras. Autoridades falsas, autoridades com A minúsculo, autoridade com A minúsculo. Toda autoridade da terra com A minúsculo, mas a autoridade de Cristo com A maiúsculo, essa autoridade, ela só quer o seu bem. A autoridade de Jesus é para nos fortalecer, para nos amar. Isaías capítulo 46, versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos e que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Ele é autoridade. Amém? Você crê nisso? Que ele é autoridade sobre a sua vida, e que a autoridade dele não é para te manipular, a autoridade dele não é para confundir a sua mente, a autoridade dele é para te salvar, é para te abençoar, é para curar a sua enfermidade, é para dizer para você: filho, eu estou corrigindo porque eu te amo e tenho um propósito na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão assim sobre o seu coração. Neste momento nós vamos orar, e você que tem alguma enfermidade, creia na cura do Senhor, creia na libertação neste momento. Vamos orar na oração de fé. Nessa oração também nós vamos orar pela nossa cidade.
Nós temos um propósito de orar pela nossa cidade, para que Deus esteja quebrando toda artimanha maligna, toda obra do diabo sobre esta cidade, e o nome dele seja glorificado no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração e tenha fé. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, nós ordenamos agora no nome de Jesus, toda enfermidade saia agora, toda enfermidade saia no nome de Jesus, toda dor saia no nome de Jesus, toda infecção saia no nome de Jesus, todo espírito maligno que confusão saia no nome de Jesus. Oh Deus, nós clamamos a Ti, porque Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és poderoso, e nós cremos na Tua palavra, e nesse momento nós reconhecemos a Tua santidade, nós reconhecemos o Teu grande amor, nós reconhecemos a Tua autoridade sobre as nossas vidas, a autoridade do Senhor nos céus e na terra, a autoridade do Senhor sobre as enfermidades. Nós cremos, ó Pai, nós nos reverenciamos diante do Senhor sobre esta autoridade, e creio que o Senhor tem um plano glorioso para esta igreja. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todas as famílias, Pai, aquelas famílias que estão distantes, Pai, talvez estão cansadas, desanimadas, que Teu Espírito Santo esteja fortalecendo cada uma delas. Ah, Deus amado, dê visões, dê sonhos, ó Pai, traga de volta para a Tua casa aqueles que estão afastados desta casa, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos pelos Teus filhos empresários da nossa igreja, os Teus filhos que têm empresa, têm comércio. Nós oramos pelos Teus filhos, Pai, que trabalham nas empresas, no frigorífico, os Teus filhos que trabalham nos comércios da cidade, os Teus filhos que estão desempregados também nós oramos, meu Pai, os Teus filhos autônomos que têm os seus próprios negócios. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja abençoando poderosamente a vida dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, que não haja nenhum levante do demônio, mas que ele seja derrotado no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as portas do céu sejam abertas, ó Pai. Eu peço a Ti, papai, com toda a ousadia, coloque um anjo na porta de cada casa, coloque um anjo na porta de cada comércio, de cada loja desta cidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, ó Pai, por esta cidade, e nós abençoamos, ó Pai, e nós neste momento quebramos toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra satânica, Pai, que tem feito para esta cidade. Ó Deus, nós quebramos agora no nome de Jesus. Eu sei, Pai, que tem muitos pastores neste momento orando também com este propósito, orando por esta cidade, e nós, como autoridade que o Senhor nos colocou, ó Pai, autoridade sobre os espíritos malignos, autoridade sobre as enfermidades, eu repreendo agora e digo: saia no nome de Jesus, seja queimado toda obra satânica no meio da nossa cidade. E eu creio, Pai, na libertação do Teu povo. Eu creio que nós possamos dizer: esta cidade é do Senhor Jesus. Ah, Pai, nós possamos dizer aquele texto da Tua palavra: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos pelo nosso presidente, oramos, ó Pai, pelos nossos ministros, esse ministro, Pai, evangélico que tomou o assento, vai tomar o assento naquela cadeira, que o Senhor esteja dando sabedoria para o Teu filho, meu Deus. Nós somos um povo só, Senhor, e nós precisamos da ajuda do Senhor em todos os sentidos das nossas vidas. Em nome de Jesus, assim nós oramos, assim nós cremos. Amém e amém. Glória a Deus.